Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhe: Ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Espírito Santo, luz divina e iluminada. Podemos sentar um pouquinho, queridos? Filhos amados, então, mais uma vez, acolhendo os irmãos que vêm rezar com a gente hoje, os que vêm celebrar em ação de graças pelo aniversário, os que vêm rezar pelos falecidos, de modo especial a família da falecida Maria Gorete, da falecida Terezinha Faustino, no 7º dia da sua Páscoa, nesse domingo que é o domingo da alegria, domingo da alegria, o terceiro domingo do Advento. Terceiro domingo do Advento. Esse domingo da alegria se repete 2 vezes no ano só. No terceiro domingo do Advento, o domingo Gaudete, a alegria da espera do Senhor que vem, e o terceiro domingo da qual? Quaresma, quando a gente está esperando a Páscoa do Senhor, o domingo letare da alegria do Cristo que vem para se entregar por amor de nós. Vamos acendendo as velinhas, estamos quase às vésperas da vinda do Menino Deus. O mundo já está quase envolto em luz, por causa da luz que é Jesus, que vem nascer entre nós. E a alegria de hoje, filhos, desse domingo que a igreja nos chama para viver essa alegria, é uma alegria de uma espera. Não é alegria assim, por exemplo, eu falava na missa da manhã, não é aquela alegria, por exemplo, de uma pessoa que chega na tua casa, como se eu chego lá e a casa já está arrumadinha, prontinha, preparadinha, chega naquela alegria de te visitar. Não, é uma alegria do tipo assim, para a gente tentar entender um pouquinho isso, né? Imagina que uma pessoa, eu usei de manhã o exemplo assim, ó, um irmão, 2 irmãos que foram criados juntos, se amam, e depois lá, por volta dos 20 anos de idade, eles se separam pela primeira vez na vida. Um vai morar no exterior, e fica 20 anos sem vir ver o irmão pessoalmente, e agora nesse Natal ele vem. Então você está esperando a vinda do seu irmão que faz 20 anos que você não vê, e que você ama muito. Então você está esperando alguém que você conhece. Essa alegria desse terceiro domingo do Advento é essa alegria de nós estarmos preparando a vinda de alguém que nós sabemos quem é,
que nós conhecemos, que nós queremos que chegue na nossa vida, que nós queremos estar com Ele. Então é a alegria de esperar alguém que é nosso, alguém que é nosso conhecido, nosso íntimo. Mas nem sempre foi assim. E a gente vai ouvir na liturgia de hoje, como aconteceu, por exemplo, na época que se preparava a vinda do Cristo, antes do Cristo vir. Naqueles tempos que se prometia que viria um Salvador. Nos tempos do profeta Isaías, que a gente leu na primeira leitura, Isaías capítulo 35. Naquela época, havia inclusive um contexto de escravidão, o povo oprimido, o povo que era preso, que não tinha liberdade, o povo que era envolvido por muitos falsos deuses. E nesse contexto, daquele tempo que vai preparar a vinda do Cristo, do menino da descendência de Davi, o profeta diz assim: alegre-se terra inteira, exulte de alegria, germine e exulte, pois lhe será dada a glória de Deus, a majestade de nosso Senhor. Fortalecei as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados, dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, vede, o vosso Deus vem. Essa alegria da espera de um Deus que vem para dizer para as pessoas deprimidas: criai ânimo, para as pessoas que estão de joelhos enfraquecidos: robustecei a forças dos teus joelhos em oração. É um júbilo de alegria, um Deus que vem trazer alegria para o povo. E o que se promete era um tempo de escravidão, de doenças, de distância de Deus. O que o profeta Isaías promete? Então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um servo, se desatará a língua dos mudos. Séculos antes do Senhor Jesus. É aquele tempo de promessa que antecipava, que preparava a vinda do Senhor. Agora nós vamos para o Evangelho. O Evangelho de Mateus é no tempo de Jesus, Jesus já presente, e aí se anunciava essa vinda do Cristo que já estava. O reino dos céus está no meio de vós, dizia João. E no Evangelho de hoje, João está na prisão, justamente por ter anunciado a vinda desse reino. E João na prisão, alguns estudiosos dizem que é como se João tivesse entrado numa dúvida. João anunciou Jesus. João dizia: endireitai os caminhos, o reino dos céus está próximo, eu batizo com água, mas depois de mim vem alguém maior que eu, que batiza com o Espírito Santo. E agora, quando João está na prisão, o que ele faz? Ele envia alguns dos seus discípulos até Jesus para perguntar o que para Jesus? Para perguntar para Jesus assim: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Ora, o João anunciou Jesus, o João disse: Jesus está aí. Aqui João está na prisão, e antes dele ir para a prisão, ele havia batizado Jesus. E quando ele batizou Jesus, o que ele disse? Havia uma multidão de discípulos seguindo João, já achando que João seria o Messias. Quando ele batiza Jesus, Jesus chega no Jordão para ser batizado, João aponta para ele e diz para os discípulos dele: olha, está vendo aquilo dali? Ele é o Cordeiro de Deus, é ele que tira o... Então João já havia visto Jesus e reconhecido que ele era. Agora ele manda os discípulos perguntar. João entrou em dúvida. Sabe, quando a gente também passa por isso, a gente vai na missa todo domingo, celebra, vem uma doença, e aí a gente reza para aquela pessoa ficar curada, e aquela pessoa não fica. E daí a gente diz: cadê Deus? Deus me abandonou, também não quero mais saber de oração, não quero mais ir à missa, aquele padre de mim só me enrola. Ou a gente pede um emprego, o emprego não vem. Pegue uma namorada, ela não chega, e a gente fica dizendo que Deus nos abandonou. A gente vê as enchentes e diz: cadê Deus? Vê guerra, cadê Deus? Mais ou menos isso é o que aconteceu com João. Ele estava preso, e ele manda perguntar: és tu, ou vou esperar outro? Jesus, ao invés de dizer sou eu ou não sou eu, o que Jesus diz? Vai lá e fala para João o que vocês estão vendo. E aí, o que eles vão dizer para João? Que eles estão vendo: olha, a gente foi lá em Jesus, e Jesus está fazendo umas coisas lá que o Isaías já dizia que ia acontecer, né? Ele foi lá e ele começou a dizer: olha, os cegos recuperaram a vista, os paralíticos estão andando, leprosos são curados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. E aí não restou mais dúvida nenhuma para João. Então, se nós ouvimos a primeira leitura de Isaías,
séculos antes, preparando a vinda do Messias, que viria, o menino, se nós ouvimos agora a profecia no tempo de Jesus, nos dias em que o reino dos céus já caminhava entre nós, o que acontece com a segunda leitura da carta de São Tiago? Nós vamos ver os nossos dias, os dias da igreja, e daí nós já preparamos a segunda vinda. Por isso é que Tiago diz: ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede, é como um agricultor. Quem já viu aí um agricultor, ou já trabalhou na agricultura, na roça, sabe muito bem o que diz Tiago. O agricultor espera o precioso fruto da terra e fica firme, até cair a chuva do outono ou da primavera. Lança a sementinha, fica rezando para chover, fica firme, esperando, porque a sementinha foi lançada. Também vós, ficai firmes, diz Tiago, fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Essa é o nosso tempo, essa é a nossa época. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Tomai por modelo o sofrimento e a firmeza dos profetas que falaram em nome do Senhor. Então a gente preparou lá com Isaías a vinda do Jesus menino. Nós estivemos no tempo de Jesus anunciando aquela vinda do Senhor que já estava, e agora nós estamos no tempo da igreja, preparando a segunda vinda. E aí a palavra para a gente é ficar firmes. Tomai como exemplo o sofrimento dos apóstolos. Não que o Senhor derrame sofrimento sobre a terra, mas Ele quer as pessoas que sofrem vivendo a graça de carregar a sua cruz. Olha o que acontece no Evangelho, depois do anúncio, depois de Jesus dizer: olha, vai e vede o que você diz para João, o que vocês estão vendo. Depois, quem foi que começou a falar de João? O próprio Jesus. Jesus disse para os discípulos que foram até ele, perguntando se era ele mesmo: volta para João e diz o que vocês estão vendo. E depois que os discípulos partiram, Jesus começou a falar às multidões sobre quem? Quero ouvir bem forte, hein? Depois que os discípulos partiram, Jesus começou a falar às multidões sobre quem? Sobre João. Agora vocês vão lembrar de uma coisa muito interessante, porque Jesus dizia assim, filhos queridos do meu coração: aquele que não se envergonhar de mim, de dar testemunho de mim, eu também não me envergonharei dele. O João não teve medo de testemunhar Jesus, portanto que ele está até preso por ter anunciado Jesus. E agora, João preso por ter anunciado Jesus, o próprio Jesus passa a dar testemunho de João. É assim comigo e contigo. Se nós não temos medo, vergonha de testemunhar o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo no sofrimento, como diz a carta de Tiago, olhar o sofrimento dos apóstolos, nós não temos medo de anunciar o Senhor, de testemunhar, de sair de casa para ir à missa, de colocar na nossa casa um enfeite de Natal para que todo mundo saiba que lá existe uma família cristã. Nós não temos medo de dizer que somos cristãos, não temos medo de viver a nossa fé, de carregar uma camiseta de Nosso Senhor ou de Nossa Senhora. Se nós não temos medo e vergonha de falar como não teve medo e vergonha João, no final dos tempos o próprio Cristo, como está fazendo agora com João, dará testemunho da gente. E Jesus começa a falar: este é aquele que deveria vir, dá testemunho de João. E veja, filhos queridos do meu coração, tem um ensinamento terrível para a gente aí. Porque o que Jesus termina dizendo nesse domingo da alegria sobre João, para nós identificarmos onde que está a verdadeira alegria? Jesus termina dizendo assim: é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. E João se vestia com roupas finas, ele nasceu num palácio, ele tinha um carro voador, e ele tinha um carro com banco de couro e teto solar, ele tinha uma casa no campo, uma casa na praia, uma casa na cidade, tinha um apartamento na beira-mar. E ele pregava a teologia da prosperidade. Ele dizia: se você começar a acreditar em Jesus Cristo, os seus problemas vão sumir da sua vida, você vai ficar rico, vai prosperar, você vai se transformar num coaching de sucesso, milhões de pessoas serão seus seguidores. Era isso que João anunciava. Mas Jesus está dizendo que ele era o maior do reino, um homem que comia mel silvestre, gafanhoto, e se vestia de pele de carneiro, andava de pé no chão,
Um homem que só anunciou Jesus, ele não, em nenhum momento, ele disse: vem para a minha igreja e tu vai ficar rico, poderoso, não vais mais ter dor de cabeça, nem dor de barriga. Nunca disse isso. A gente tem que acordar para essas verdades, porque nós estamos sendo iludidos por uma teologia da prosperidade que é mentirosa, que é demoníaca, que é falsa, que quer nos levar para o inferno. Se a gente não prestar atenção, as nossas preocupações primeiras, é óbvio, se Deus te abençoa com o suor do teu trabalho, se você trabalhou, Deus te abençoou, te deu inteligência, capacidade, você tem bens, se Deus te abençoou para que você também se torne um abençoador de outras pessoas, não para que você acumule com avareza nas suas mãos. Veja, Jesus declara o maior, ele diz: ninguém é maior do que esse homem. Nunca pregou teologia de prosperidade em lugar nenhum, mas anunciou a cruz do Cristo e agora está na prisão. Aprenda. O que a gente cantou no Salmo? Nesse Salmo belamente cantada, né, Rúbia, filhos de Davi? A Rúbia cantava dizendo para a gente assim, no Salmo: o Senhor abre os olhos aos cegos, faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, e o Senhor que protege o estrangeiro. Abrir os olhos aos cegos, estimado do meu coração, é muito mais do que curar o cego. O cego que não enxerga e foi curado, e Jesus curou muitos cegos, mas o Senhor abre os olhos. Vê se você concorda comigo. Não é verdade que às vezes a gente chega para um amigo nosso, para alguém da nossa casa, da nossa família, e diz assim: abre o olho, não é? Abre o olho. Mas aquela pessoa é cega? Não, ela enxerga. Então por que você vai dizer para ela: abre o olho? Porque mesmo enxergando, tem coisas que ela não está vendo. Quando o Senhor abre os olhos aos cegos, é isso. É muita gente que não está vendo, muita gente distraída. Na época que Jesus nasceu, filhos, havia muita gente distraída. José e Maria, grávidos, foram para Belém. Por quê? Porque o imperador César Augusto fez um decreto que todo mundo deveria se recensear. E aí as pessoas foram para as suas cidades para se recensear. Houve muita distração. Por que houve distração? Porque era um grande acontecimento. Era o primeiro recenseamento de toda a terra, diz a palavra de Deus. As pessoas se deslocaram para ir para esse recenseamento. Então imagina, em Belém, tinha pessoas que haviam nascido em Belém e depois tinham se mudado, fazia 30 anos e estavam voltando. Então aquela alegria dos parentes que iam se ver, as pessoas todas chegando, alegria, as pessoas donas das pensões, pensando assim: vou alugar minha casa, eu vou morar ali na minha edícula e vou colocar para alugar a parte da frente por 5 mil reais por dia de diária aqui. E as pessoas preocupadas com essa coisa, está chegando gente de todo lado, e as pessoas, e agora o que eu vou fazer? E aí as pessoas distraídas com aquele movimento todo, não notaram o que, filhos? Não notaram quem? Nem deram moral para José e Maria, para Jesus que estava vindo. Elas estavam preocupadas com o brilho das moedas das pessoas que vinham procurando aposento, e não notaram o brilho da estrela que anunciou Jesus, por causa das distrações. Hoje, filhos queridos, o mundo coloca muitas distrações. Shopping center lotado com um monte de promoçãozinha, né? A gente se preocupa com a listinha de presente, com a listinha de convidados para a ceia. A gente se distrai com qual vai ser o tipo de cidra cerezer que eu vou comprar, de Chandon, para explodir na noite do Natal. Qual vai ser a cor do meu vestidinho? Tem gente se preocupando com até cor de outra coisa, mas eu não vou dizer aqui, que é, né? E aí são muitas distrações. E aí, se a gente não percebe, filhos amados, estimados no meu coração, essas distrações todas, e sem ir longe, se a gente olha aqui ao redor, se você olhar ao redor da sua casa, por exemplo, quantas pessoas distraídas com essas preocupações todas? Quando é que eu vou comprar o peru para a ceia? Qual vai ser o pudim que eu vou fazer para a sobremesa?
e lá, onde é que eu vou hospedar esse povo todo que vem? Que horas que eu vou comprar minha viagem, porque eu que vou viajar? Tem gente que nem está aí para o nascimento do menino, porque está distraído. O que a palavra vai dizer? Abre o olho, japonês, abre o olho. Abre o olho. O Senhor quer abrir os olhos aos cegos. Abre o olho. A palavra de Deus hoje quer nos dar essa grande notícia, essa grande alegria. O Senhor vem, e vem com alegria para trazer alegria e salvação. O Senhor vem porque já veio. O Senhor vem porque vem todos os dias na Eucaristia, e o Senhor vem porque virá uma segunda vez na sua vinda gloriosa. Que a gente aprenda a permanecer firmes nessa espera, enchendo o nosso coração. É o nosso irmão que vem de longe, depois de tanto tempo, vamos matar a saudade desse Senhor, desse irmão, dessa visita boa. Vamos deixar o nosso coração aberto para receber esse Senhor, e não vamos permitir que as distrações nos impeçam de notar José e Maria chegando, nos impeçam de perceber que o Natal é o nascimento do menino Deus, e não Papai Noel, festa, essa coisa toda. Tudo isso é distração, para nos tirar do essencial. Tenho certeza absoluta, na noite do Natal, muitas pessoas estarão envolvidas ao redor de árvores de Natal, de sacos de Papai Noel, e não vai ter uma oração em muitos lares. Distração. Que na nossa casa não seja assim, e que a gente tenha coragem de testemunhar, para que o Senhor nos testemunhe como fez com João. E que a palavra de Deus, filhos queridos, estimados, amados do meu coração, nos ajude a ganhar a vida eterna